Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Nil Silva e hoje é dia 15 de junho de 2020. Estamos começando mais uma semana, né? E é uma semana que promete, pessoal. Uma semana que promete no meio político. Muitas coisas ainda acontecerão essa semana. A briga continua. Mas vamos fazer uma pausa aqui para que eu te peça algo que é importante para nós aqui. Pois bem, pessoal, isso aqui, esse canal do YouTube, se você não sabe como funciona, é importante, é imprescindível que você se inscreva no canal que você gosta para que ele tenha relevância, para que ele continue. Então, por favor, se você gosta do que falamos aqui todos os dias, clique na seta aqui embaixo, se inscreva, compartilhe, mande para os seus amigos, para que esse canal possa subsistir, tá bom? Apesar da quarentena, tá bom? Então, muito obrigado e vamos tocar em frente aqui. Pois bem, pessoal, como eu falei, essa semana deve ser uma semana importante de coisas, de situações importantes que devem surgir durante essa semana. Haja visto que ainda segue o terceiro turno das eleições presidenciais, né? Não acabou. Geralmente, quando termina as eleições, é feita a apuração dos votos, quem ganhou toca a sua pauta e quem perdeu se alia para ajudar a fazer tocar essa pauta, que, via de regra, em benefício do país. Mas não é o que acontece, estamos no Brasil, e quem ganhou tenta governar e quem perdeu tenta atrapalhar, e tem os isentões que ficam no meio, que é a pior parte, né? Aquele sujeito que fica em cima do muro é aquele que normalmente é falso, ele se vende por qualquer valor. E se a direita paga mais, ele vai para a direita, se a esquerda paga mais, vai para a esquerda. Ele não tem vínculo, não existe fidelidade. Então é difícil governar um país como esse, pessoal, não é para amador. O Brasil não é um país para amador. Estamos aí em plena quarentena e o governo de São Paulo, nem ele mais sabe o que fazer. Uma hora sobe a faixa vermelha, que não se pode fazer nada, nem respirar, depois abaixa para o amarelo, para o laranja, e agora estamos num momento de indecisão, se é laranja ou amarelo, ou abre mais os comércios, ou fecham mais, ninguém sabe o que vai acontecer. Não dá para saber o que vai acontecer. Aqui, por exemplo, de onde eu estou falando, de quando começou a quarentena, pessoal, começou esse fechamento aí, eu vi o presidente da Associação dos Bares e Restaurantes falando ontem que 35% dos estabelecimentos não reabriram. 35% não reabriram. E tem alguns que estão nessa indecisão. Se abrirem, tem que comprar insumos, recontratar pessoas. E se fecha daqui 2 ou 3 dias, eles têm que mandar essas pessoas embora. Novamente, os insumos, alimentos, bebidas são comprados, o estoque acaba se perdendo por conta disso, não dá para reaproveitar, então o prejuízo aumenta. Então tem alguns donos de restaurantes e estabelecimentos ligados a bares, enfim, fornecem refeições que não vão abrir. Ele diz que se isso persistir por mais alguns dias, sei lá, talvez um mês, possivelmente 60% dos estabelecimentos não consigam, não tenham mais condições de reabrirem. E essa é a realidade que temos pela frente aí. Não sabemos exatamente o que vai acontecer. Companhias aéreas bilionárias quebrando. Mas chega de falar de coisas ruins, né? Vamos lá, pessoal. Eu vou continuar aqui rapidinho o assunto de ontem, que é um assunto que dá para a gente falar muito a respeito, que é falar sobre o Brasil bom, o Brasil que dá certo. Não adianta fazer como a TV funerária, que só fala de mortes e número de infectados. Vamos falar um pouco de coisas boas. E ontem eu comecei falando com vocês aqui sobre a maravilha que é o nosso país, que é um país abençoado por Deus e bonito por natureza de fato, não é só na música. E que os países estrangeiros, uma grande parte deles, ou a maioria deles, estão de olho no Brasil, de olhos arregalados, como eu falei. E por que, pessoal? Tem algo que só nós temos em abundância. Vamos falar de segurança alimentar. Você sabe o que é segurança alimentar de um país? Segurança alimentar é o seguinte:
verifica-se a quantidade de alimentos que um país produz e verifica-se também o número da sua população e vê se isso é compatível, se o que você produz é suficiente para alimentar essa população. Por exemplo, você pode ter um país que é altamente tecnológico, como a Coreia do Sul, por exemplo, país extremamente desenvolvido, extremamente tecnologicamente está a anos-luz aqui do Brasil. Contudo, eles não têm a segurança alimentar que nós temos. Eu estou falando disso. Do Japão, por exemplo. O Japão é um país altamente tecnológico, mas ele não tem condição de suprir a demanda interna do seu país, de alimentos. China, por exemplo. China são 1,5 bilhão de pessoas, salvo engano, 1,3 bilhão, 1,5 bilhão de pessoas. Você tem noção do que é alimentar com 4 refeições por dia 1,5 bilhão de pessoas? São 6 bilhões de refeições por dia. 6 bilhões de refeições por dia. Bilhões. É preciso muito alimento, pessoal. E segundo a Embrapa, né, que é a empresa brasileira de agropecuária, você pode entrar no site e verificar os dados dela. Ela diz o seguinte, que uma pessoa precisa de aproximadamente 250 quilos de grãos, de alimentos, por ano, para que você possa sobreviver. O Brasil, ele produz 5 vezes mais do que isso. Ou seja, nós temos alimentos para vender para o mundo inteiro. Para sustentar a nossa população e ainda vender para muitos países. E quem não tem, obviamente quer, né? E esses países estão de olho na gente aqui. Eu vou tentar falar um pouquinho a cada dia de cada situação que envolve a situação do nosso país. Nós somos um país privilegiado, pessoal. Vocês são pessoas privilegiadas. Então, para de ficar achando que o que é bom é o que vem de fora, o que é bom é que é gringo, o que é bom é que é aquela marca que tem que enrolar a língua para falar ou tem que fazer biquinho. Não é isso. Nós temos um país incrível e que pode melhorar muito. E para isso temos que fazer a nossa parte, temos que combater os desmandos através do voto, sim, mas não apenas. Nós já percebemos que o voto ele não é tudo. Temos que nos manifestar diariamente, temos que nos posicionar em relação ao que é contrário ao povo. Temos que buscar, lutar por aquilo que acreditamos. Tudo bem? Sem que com isso tenhamos que brigar com o nosso amigo, nosso vizinho, nosso parente, pela questão meramente de pontos de vistas. Então vamos aí, pessoal, vamos lutar, vamos acreditar. Temos um país maravilhoso, tá bom? E você faz parte desse país, dessa gente maravilhosa, essa gente que luta para sobreviver, que vai conseguir sair dessa inteiro e nós vamos voltar a ter um país pujante novamente, se Deus quiser. Tudo bem, pessoal? Essa foi a nossa conversa de hoje, dessa segunda-feira, dia 15 de junho de 2020. Eu sempre vou enfatizar a data, sabe? Porque eu quero voltar a ver esses vídeos daqui 10 anos e ver que o país é um outro país, um país muito melhor. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e amanhã eu volto e fica firme aí, tá? Nós vamos vencer essa.